No último encontro a gente parou em ativação, né? E aí eu vou passar rapidamente aqui. Essa parte do Research Excel é basicamente uma metodologia do pessoal da Conversion Excel, que é uma escola bem famosa, né? Um site, né, que tem cursos focados em otimização de conversão, e eles criaram essa metodologia aqui para fazer uma análise realmente de um levantamento grande do que se pode usar para otimizar conversões do seu site, né, do seu serviço e etc. Né? Então, basicamente, cada slide que a gente for passar, a gente vai passar por uma dessas áreas, né? Mas se passa por análise do Web Analytics do site, dos dados e etc. que você vai gerar por tráfegos e conversões e etc. Teste de usuário, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Testar direto com o usuário o seu site para entender o que ele está sentindo, o que ele acha das coisas que estão lá. Pesquisas qualitativas para entender mais a fundo, né, níveis, o que as pessoas estão achando, o que elas acham que você pode agregar no seu serviço, no seu produto. Análise técnica de tecnologia mesmo, para ver se a tecnologia do seu site está condizente e vai estar a favor da sua geração de conversões. Análise heurística, que é levantamento de possibilidades, né, de coisas que você pode fazer. Essa outra aqui que são de mouse tracking, que é de heatmaps, que é os mapas de calor que eu cheguei a comentar com vocês no encontro anterior. Bem, análise técnica é uma coisa bastante importante de se ter em foco, né, quando você está falando de otimização de conversão no site, justamente porque o site ele só vai converter caso tecnicamente ele esteja apto a converter, né? Então o servidor tá bom, a velocidade tá boa, ele tá funcionando em todos os browsers, ele funciona bem sem quebrar no celular, ele funciona bem no iPhone, no Android, dependendo né, de como que a pessoa estiver navegando ali. Você tem que, né, garantir tecnicamente, fazer essa análise em todo o seu site para ver se ele está funcionando da melhor forma possível. E aí o que é interessante, né, se olhar, né, tecnicamente no site? Fazer um teste em browsers diferentes, então no Firefox fazer teste no Google Chrome, no Safari, no Android, etc. Em device também, tablet, celular, televisão, etc., computador mesmo. Analisar também aqui taxa de conversão por device e por browser. Existe uma discrepância absurda entre isso, né? Lá na minha própria empresa, a gente tem a conversão de iOS, né, de iPhone no caso, ela é de entre 2,5 a 3, 2,8, alguma coisa assim, e a de Android é 0,8. O que isso, né? Tipo, se eu não tivesse ido lá no meu GA para olhar e fazer uma análise para ver qual navegador e qual sistema operacional está convertendo, eu ainda continuaria pagando mídia para levar para mobile, especificamente, para celular, sem saber essa diferenciação, sendo que eu segmentando para iOS, eu tenho uma taxa de conversão muito maior, gerando um custo menor né, um aumento, um acréscimo de custo, ele é muito menor do que o aumento de taxa de conversão que eu gero por isso, né? Então fazer essa análise técnica e ver, e aí depois eu fui entender que, né, na real não era uma questão técnica, né? Tipo, eu entendi tecnicamente que o device, o Android, ele convertia muito menos que o iOS, que o iPhone, e aí a gente foi testar, né? Pegamos os Android, Galaxy, não sei o que, LG, tarará, testamos bonitinho em todos, aí a gente se tocou que não é técnica o negócio, é de público, é audiência. Naturalmente, o Android é um celular mais barato que o iOS, então o público do iOS ele tem a tendência a converter, tipo, gastar tickets, né, em e-commerce maior. Mas é interessante saber, porque eu não sabia disso, né, até então. E fazer uma análise de velocidade também, né? A velocidade do site de carregamento, como a gente falou no encontro anterior, também é essencial, né? Para você garantir que a pessoa vai completar a ação, sendo que as pessoas estão cada vez querendo fazer as coisas mais rápidas. Então, é bastante interessante rodar uma análise técnica grande, né, no seu site. Envolver desenvolvedor, envolver quem tiver apto a ajudar vocês nisso, porque provavelmente quem vai fazer essas mudanças e vai fazer essas alterações são os seus desenvolvedores ou o seu desenvolvedor responsável. Então é interessante, né, estar com essa pessoa junto e mostrar isso, né, que você vai querer mexer. Então, de análise técnica, coisas a se perguntar.
o seu site ele funciona perfeitamente, tanto em termos de experiência do usuário, quanto em suas funcionalidades. Então, tipo, tem coisa quebrada, pega você e mais uma, duas, três pessoas que a gente fez antes de fazer o Go Live do nosso e-commerce. A gente fez isso de virar madrugada, assim, pedir pizza, Coca-Cola, todo mundo testando todas as funcionalidades do site. E aí a gente subiu e ainda tinha uma série de bugs, porque os clientes vão vendo, né, e vão testando coisas diferentes. Mas é extremamente importante você passar por esse processo de teste mesmo, né? De entrar em celulares diferentes, pega o celular de alguém que você conhece, entra, testa a funcionalidade X para você garantir que aquilo, principalmente se as funcionalidades forem funcionalidades muito utilizadas, né? Que vão ser funcionalidades de geração de receita. Por exemplo, no e-commerce talvez você pode ter um bug na página de política de privacidade, não poderia, mas enfim, é muito menos danoso para o seu e-commerce você ter um bug lá do que você ter um bug no carrinho, né? Que é onde a pessoa vai entrar para fazer a compra, né? Então, fazer esse mapeamento e realmente testar em devices e ambientes e conexões diferentes, testa no 3G, testa no Wi-Fi, testa no, né, de todas as formas possíveis. Ver se isso funciona, todas as funcionalidades, se essas funcionalidades funcionam nos dispositivos e nos navegadores diferentes. Uma forma muito fácil, eu acho que isso até está aqui mais para frente um pouco, mas uma forma muito boa de analisar tudo isso é pelo próprio Analytics, né? Na parte de usuários lá dentro do Analytics, você consegue filtrar e entender o comportamento dessas pessoas dentro do seu site, justamente por isso, por device que eles estão usando, se é iOS, se é Android, etc., o modelo do celular. Então, putz, os caras estão... Você vê que, às vezes, o Samsung J7 filtra lá, joga, extrai os dados, eu não sei qual a melhor forma que vocês preferem de tratar, eu olho lá mesmo, não extraio, porque eu bato o olho e vou anotando. Né? Então, puta, eu vi o J7 aqui, ele está com uma taxa de rejeição de 92% e a média de todos os outros mobile, a taxa de rejeição está 55%. Então, né, isso, né, mostra que você tem indicativo de que talvez o J7 ele esteja com problema. Então arruma um J7 para testar, ver o que está acontecendo, se está carregando direitinho, ver a versão do browser. Então, tipo, tem uma série de coisas que vocês têm que olhar nesse sentido, né? Para você poder definir os critérios do que você vai arrumar e como que isso vai melhorar na conversão. Obviamente, tudo isso tem que ser levado em consideração no sentido de número relativo, né? Então, por exemplo, o meu site ele não funciona de jeito nenhum no Web App, que é aquele navegador do Android nativo, que não é nem o Chrome, que é aquele nativão mesmo, do Samsung lá de 2014. Tipo, tem problema nenhum, né? Se o seu site não funcionar nisso, porque uma quantidade muito pequena de gente vai usar isso. Mas se ele não estiver funcionando, por exemplo, no Chrome do Samsung, sei lá qual é o Samsung que é o celular mais popular, aí isso vai ser um problema para você, porque você vai ter uma fonte de tráfego grande, né, perdendo as funcionalidades que você teria no seu site. Então, sempre que, inclusive essa é uma coisa que eu faço lá, quando eu vou fazer essas análises, por exemplo, eu vou rodar uma análise técnica para entender o que eu preciso melhorar no meu site, etc. Porque sempre tem, né? Não existe um site que está perfeito, 100% rodando. E aí, beleza, você vai lá, abre o Analytics, vê por navegador, vê por sistema operacional, vê por celular, vê por desktop, etc. Vê tudo, vê aonde que estão os indicativos de problema. Geralmente os indicativos de problema, eles estão em 2 KPIs. Eles estão na taxa de rejeição, né, do site, que a taxa de rejeição, só para refrescar para vocês, é basicamente o número de sessões com nenhuma outra interação. Então a pessoa entra no site, olha, não clica em mais nada, até dá um scrollzinho e tal e sai. Né? Ele sai sem navegar para uma outra página, sem interagir, né, com o seu site. Ou é uma interação, ele tem uma interação, ou ele tem uma rejeição. Então, taxas de rejeições altas podem estar mostrando que você está tendo algum problema de carregamento ali, porque a pessoa entrou, saiu, ou alguma funcionalidade que não está funcionando, um botão que deveria funcionar e tal, não está funcionando da forma adequada. E aí, isso é um indicativo grande de que você pode ter um problema. Ou taxas de conversões baixas também. Então, que foi o que a gente viu ali quando a gente estava fazendo... comparando o iOS com o Android. A gente falou, o iOS converte 4 vezes mais do que o Android, né? Então, ou a gente tem um problema no Android, né? Porque nunca,
tipo, a gente vai supervalorizar o iOS. O que a gente gostaria é que o Android estivesse convertendo tanto quanto ele. Isso também é um indicativo. Se o dispositivo específico, ou o sistema operacional, ou o navegador, ele apresenta uma taxa de conversão muito variante, né, das outras, tipo uma variação baixa é completamente, né, aceitável, né? Obviamente pode mostrar indicativos de o que melhorar e tal, mas uma muito diferente significa que você tem uma discrepância nisso, que é uma coisa que você precisa buscar atuar, né? Então isso aqui são coisas que vão mostrar para vocês indicativos de onde você tem problemas e oportunidades para arrumar. Feito isso, o que é o mais ideal? O mais ideal é você pegar e priorizar isso no sentido de o que vai gerar mais resultado, né? Então, puta, eu vou melhorar uma página de um Chrome de Android que tem 100 mil acessos a cada 3 meses, etc. Ou vou melhorar uma página de BlackBerry que ninguém usa mais, que está com uma conversão baixa, só que tem 200 acessos nesse mesmo período. Então, obviamente, você vai trazer isso não só nessa questão da análise técnica, mas no processo de growth como um todo, né? Você vai mexer primeiro e dar prioridade para as coisas que têm a tendência a gerar um resultado maior e mais amplo, né? E aí depois, quando você tiver com isso lindo, aí você vai mexendo nas páginas pequenininhas e tal, vai ajeitando, mas até isso você tem que engrossar bastante o caldo, né? Até chegar lá. Então, olha bastante isso, essa questão de audiência, tecnologia, navegador, sistema operacional, tem bastante coisa para brincar lá. Uma coisa que eu gosto bastante de brincar é com dimensões secundárias, para você cruzar uma coisa com outra, né? Então, por exemplo, você pode cruzar o que você quiser, o conteúdo da campanha, origem mídia. Eu gosto de cruzar muito origem de tráfego com todas as outras coisas. Então, aqui às vezes funciona muito bem você cruzar o sistema operacional com o navegador, também é uma coisa interessante. E isso tudo não só vira insights de coisas para você arrumar, como isso também vira insights de campanhas para você criar e segmentações para você fazer. Porque, por exemplo, o que aconteceu? Eu, não só isso foi a primeira questão que eu fiz a respeito da minha estratégia de aquisição lá na frente, de trazer tráfego, já cortei do Facebook impressão para novos usuários que não tiveram engajamento com a minha marca, então que é onde eu coloco mais budget, né, para atrair, né, então tipo, obviamente você tem uma amplitude muito maior que você tem um público grande. Já cortei todos os Androids, porque eu sei que o Android ele converte 4 vezes menos, já cortei todos, tem um aumentinho no CPC ou no CPA, nessa métrica você vai ter um aumentinho, mas o que você economiza de mídia segmentando melhor para o seu usuário já vira um insight, né? Então, por exemplo, você pode perceber que no sistema operacional no Windows não vende nada seu produto, ou no Mac quase não tem acesso. Então, você segmenta, usa isso como oportunidade de segmentação para melhorar ainda mais, né? Porque na questão lá da aquisição, de trazer gente para o seu site, a segmentação ela é uma coisa essencial, assim, que tem que estar bala, porque você vai garantir maior performance disso, do seu dinheiro e etc. E análise de bugs também, né? Tipo, ver, justamente passar aquele processo de analisar o seu site e ver se tem funcionalidades quebradas, que aí é basicamente, não é nem otimizar, né? É arrumar, né? A coisa, né? Tipo, a obrigação, o seu site é estar funcionando certinho. Descobrir velocidade de carregamento das páginas e do site em geral. Então, tem uma série de ferramentas que dá para você fazer isso, né? A mais conhecida, eu acho que está até aqui, essa aqui, ó, o PageSpeed Insights do Google. Só jogar no Google lá, PageSpeed Insights, e você digita, eu acho que eu mostrei isso na aula passada, né? Mostrei isso. E digita lá o seu site, vê a velocidade de carregamento e vê também exatamente aonde que você vai poder atuar, né? Então já passa para o seu dev, ó, essa imagem aqui está muito grande, a gente tem que diminuir. Lá tem a listinha de todas as coisas que ele pode mexer. Então, dá uma analisada nisso e faz isso. Aí eu volto aí também a uma questão de priorização, né, de tempo e esforços. Fazer isso primeiro com as páginas, tipo, otimiza primeiro as páginas com maior tráfego. Então, home é a que mais tem tráfego, ou uma página que você direciona tráfego direto pagando mídia para ela. Você, obviamente, tem as páginas-chave, né? Então, por exemplo, como eu mostrei na aula passada lá, aquela landing page do produto de beleza, que tinha aquela blogueira, que vendia, começava fazendo um artigo, quando a pessoa via, ela já estava comprando, botando um produto no carrinho, né? Se aquela landing page lá,
ela gerou 18 milhões de dólares em vendas e aquela empresa, ela direcionou todos os anúncios pagos dela para aquela página, o que é crucial nesse sentido? Crucial eles garantirem que aquela página vai estar com o melhor tempo de carregamento possível, né? Que a pessoa vai bater e vai entrar. Tem uma página que é monstra, que é, inclusive, no evento no VTEX Day da semana do ano passado, eu estava lá e aí teve o painel de desenvolvedores. A única palestra que eu vi de desenvolvedores era dos caras da Beleza na Web. O Beleza na Web é um dos sites com o melhor tempo de carregamento. Pode botar em qualquer computador aí, belezanaweb.com.br. Bateu, você vai ver que o site carregou inteiro. É assim, absurdo. E aí eles mostravam uma relação direta entre essa velocidade de carregamento e a taxa de conversão. E o Beleza na Web é um site gigantesco, né? A indústria dos cosméticos é muito monstra e tem um faturamento enorme. Então, tipo, isso para eles garantirem terem um site com velocidade de carregamento rápido é essencial, né? Então, isso prioriza a página com maior tráfego e já vai melhorando isso também, né? Diferenças também entre tempo de carregamento de página e tempo de interatividade. Tempo de interatividade, o que mais vai impactar nesse tempo de interatividade é a clareza da sua página, né? A clareza, a disposição de CTAs, etc. Então, se é uma página confusa, às vezes a pessoa demora um pouco para entender o que está acontecendo ali, se situar, mesmo que a página tenha carregado rápida, né? Quando a página já tem mais... Ou às vezes é uma página de consumo longo, por exemplo, tipo a do Max Moringa, que eu mostrei para vocês também, que é uma página longa, que tem uma série de depoimentos, texto, tarará. A pessoa vai ler muito antes dela tomar uma ação, né? E não necessariamente isso tem uma relação, isso mais... tem que estar mais adequado ao objetivo da página do que à velocidade de carregamento em si. É só importante fazer essa diferenciação. Aqui você pode fazer um cruzamento aqui, né, com essa questão do comportamento das pessoas. Isso vai estar relacionado principalmente a questão do comportamento. A métrica principal de comportamento do site para ver se ele está rolando interações é a taxa de rejeição mesmo, né? Você pode, né, usar outras, principalmente traqueamento de eventos, né? Dependendo do que você quer medir, mensurar naquela página, cria um evento personalizado, joga lá no botão, ou no vídeo, ou no formulário, etc. Mas a taxa de rejeição, dá uma olhada, dá para tentar dar uma cruzada nisso e olhar as páginas que estão com maior taxa de rejeição, olhar a velocidade de carregamento também. Provavelmente você pode encontrar uma correlação aí. O Pindom é uma ferramenta também, tipo o PageSpeed Insights, só que ele dá em mais detalhes, né? Então ele traz com mais detalhes técnicos mesmo, questão desde servidor, questão de programação do site, etc. Também é uma ferramenta para você fazer uma boa extração desses dados e você mandar para o seu time de desenvolvimento, né? Para eles darem uma olhada e entenderem melhor as oportunidades de melhoria disso. Bem, análise heurística, né? Aqui a gente já muda totalmente da análise técnica, isso é mais uma questão até de brainstorm mesmo, do departamento de marketing de uma forma estratégica, né? Então, por exemplo, o que é interessante aqui? A gente definir do cliente mesmo quais são as áreas de interesse, ou das áreas de página, né? Isso é uma questão de brainstorm de benefícios de produto, entender persona e criar experiências que vão satisfazer as dores ou os desejos daquela persona. É muito focado também você pode manifestar isso pelo copywriting, né? De escrever corretamente as coisas que o seu cliente quer ouvir ou que ele precisa ouvir para tomar aquela ação naquela etapa da jornada, mas é fazer uma análise, basicamente, de como está distribuída essa questão como estão distribuídas as propostas de valor, os motivadores de compra dentro do seu site, entender e ver como que você consegue dar relevância para isso, né? Faz um mapeamento disso aí, você vai usar aqui, ó, para fazer isso, você pode fazer uma ligação muito forte com as pesquisas qualitativas, com teste de usuários, que é uma coisa, deixa eu até ver se tem aqui a coisa de teste de usuários. Não tem, mas eu vou falar para vocês porque ela entra completamente nessa parte da heurística. Teste de usuário tem uma ferramenta, eu vou só mostrar o site dela para vocês aqui, chama Tester. A ferramenta Tester, ela é uma ferramenta que faz teste de usabilidade dentro do seu site. Então, basicamente,
o que que ela faz? Você está testando um site com usuários reais para entender o que que as pessoas estão achando do seu site e identificar a oportunidade-chave de melhoria para isso. Então, eles têm duas plataformas, né? Uma chama Tester, a outra chama Opino. Na Opino, eles fazem um recrutamento de pessoas físicas, tipo a gente, que elas ganham um valor X lá para realizar testes em sites. Então, você pode se cadastrar, tipo, geralmente o teste está R$ 25 na sua conta do PagSeguro para você fazer um teste em um site. Eu já fiz, para ver como funcionava o processo, fiz teste em site de cartão de crédito do Bradesco, teste em site, uma série de site de aviação, eles fazem muito. E aí eles dão tarefas dentro do site. Eu vou mostrar o videozinho aqui para vocês. Tá rolando o videozinho aqui, Fábio? Peraí. Põe no alto, põe no volume mais alto aí. Peraí, opa, peraí aqui. Tem que ligar lá embaixo das ligadas. Veja se tem do seu tamanho. Para vocês entenderem como funciona. Então o site dá uma tarefa para o usuário e aí o usuário tem que ir, ele liga a webcam, ele vai olhando e ele vai falando em voz alta o que que ele está achando de completar essa tarefa dentro do seu site. O que você consegue entender, pontos de fricção, mensagens que deixaram ele meio em dúvida e tal. Então... Tarefa 3. Responda em voz alta. Você já acessou o site da Renner? Não. No site da Renner, encontre uma blusa de frio vermelha e veja se tem do seu tamanho. Faça como se fosse uma situação de verdade, olhando as informações que são importantes para você escolher uma blusa. Pode parar na página da blusa, não precisa comprar de verdade. Vamos lá. Tá abrindo aqui o site da Renner. Ok. Bom. Eu vou aqui no menu, no cantinho. Tô abrindo as propagandas aqui, não quero, não. Masculino, também não quero isso aqui. Bom, eu quero... Olha, aqui já tem casacos e jaquetas, eu não tinha notado. Deixa eu colocar casacos e jaquetas, né? Como é algo de frio. Né? Legal, só que eu quero filtrar por, né? Deixa eu ver aqui, filtrar... Não quero filtrar por aquilo ali. Eu quero filtrar por preços, né? Não é isso. Isso aqui me confundiu um pouco. Quero filtrar pela cor. Eu quero uma cor vermelha. Pelo tamanho, M. Vamos lá, refinar. Ok, deve ser o mesmo que filtrar aqui para eles, né? Bom, eu pedi uma blusa vermelha de tamanho M, né? Tem blusas aqui que não são vermelhas, né? Essa blusa aqui mesmo, ela não é vermelha. Essa jaqueta bomber com bolso, né? As outras, sim. Apesar de que foram pouquíssimas opções. Ok. Olha, eu completei a tarefa. Essa aqui eu achei nem fácil nem difícil, porém percebi que o filtro deles não funciona muito bem. Haviam ali blusas misturadas entre cor vermelha e outras, que para mim seriam multicoloridas, e também haviam Ok, interessante. Ele vai falando, né? O usuário testa, né, as funcionalidades do seu site e... Opa! Ele testa as funcionalidades do site e aí você fica com esse record, né, essa gravação e o que ele digitou nas tarefas, e isso tudo gera oportunidade de melhoria, porque você realmente tem uma pessoa que ela está de fora da operação, né, porque também é muito fácil você entra no seu site 10, 15, 20, 30 vezes por dia para ver várias coisas, e o seu cérebro está extremamente viciado no seu site, sabe onde está cada coisa, e é muito diferente de você botar uma pessoa que nunca entrou lá para fazer alguma coisa. Você fala, entra lá e compra por exemplo, como foi o caso dele, entra lá e compra um casaco vermelho. Ele teve alguns pontos de fricção, teve algumas coisas, e tudo isso vira oportunidade de melhoria, né, dentro da questão da heurística. Então você pode entender que também, além de só questões de usabilidade, né, com essa questão do teste de usuário, você pode entender o que motiva a compra mais. Se eu não me engano, isso seria uma coisa interessante de fazer, mas dá para fazer teste AB lá dentro do tester. Então você joga uma proposta assim para um cluster de usuário, outra proposta assim para outro cluster de usuário. Basicamente, você tem que pagar o fee da ferramenta,
para instalação e para poder usar, e oferecer o valor que você vai dar de cupons, assim, de benefícios para a quantidade de pessoas que você quiser. Se quiser fazer, se tiver bolso para fazer com 1.000 pessoas, você paga, né? Fica à vontade, paga para todo mundo, mas tem o setup da ferramenta. Então, com isso aqui junto, né, com uma análise interna dentro da equipe, tentar entender quais são as principais áreas de interesse dos clientes, né, com o que você já tiver falado com eles e tal, o que motiva mais a compra, quais são as páginas mais relevantes também, isso aqui você vê por tráfego e conversão, e aplica isso dentro dessas páginas. Aqui você consegue encontrar bastante oportunidade de melhoria. Analisar aqui dentro dessa questão de heurística, analisar a relevância da página, se ela satisfaz a expectativa do usuário em termos de conteúdo. Isso é uma coisa que você vai conseguir ver também em teste diretamente com o usuário, que foi o que ele viu ali, por exemplo. Ele filtrou em vermelho, ele viu que, não, essa blusa aqui não é vermelha, então, teoricamente, aquela blusa não é relevante dentro daquele contexto. Então, já é um insight que você tirou e, né, já pode aplicar em melhoria. E como você pode coincidir com o que eles querem? Ele já falou ali, tipo, na hora que ele estava filtrando, ele falou, filtrou, colocou, vou clicar em refinar aqui. Para eles deve ser o mesmo que filtrar, né? Então, não é a palavra que ele usaria, que na cabeça da pessoa que está usando o site é a mais adequada, mas está lá, ele entendeu o contexto, mas se você trouxer cada vez mais né, para a realidade desse usuário, melhor. Tanto que ali, para cada tarefa do tester ali, você tem lá, varia uma escala Likert de 1 a 5, sendo tipo muito difícil a nada difícil, a muito fácil. E ele botou a do meio. O objetivo, obviamente, é você falar que o usuário ache tudo muito fácil de fazer dentro do seu site, e aí a sua taxa de conversão, obviamente, vai responder a isso muito, né, positivamente. Clareza, objetividade também, isso aqui é muito a questão de copy, né, e de entender como uma coisa muito boa para essa parte aqui é justamente, eu acho que eu falei na aula passada quando eu estava falando de copywriting, mas você pegar e entender como que os seus melhores clientes falam da sua marca para os amigos deles. Porque o seu melhor cliente, ele vende o seu produto melhor que você, porque ele descobriu o seu produto, ele não é você, né? Você só quer vender o seu produto, teoricamente, assim, mesmo que você tenha questões emocionais para vender, etc., você é uma empresa que está vendendo o seu produto. O seu cliente, ele viu valor no produto, comprou, gostou e está indicando para o amigo dele de graça, sem ganhar nenhum real. Então, ele vende melhor do que você, teoricamente, né? Ele fala, ele se expressa de maneira mais clara, ele realmente foca nos benefícios que interessa, porque ele é um usuário disso. Então, se você pegando, por exemplo, uma coisa que eu fiz lá, um teste que deu bastante certo, é um teste de copy de anúncios que eu fiz lá dentro. Dentro da minha página do Facebook, eu tenho, sei lá, umas 200 avaliações positivas, né, de clientes que vão lá e falam, não sei o que, legal, gostei muito do produto e tal. E aí eu peguei um desses depoimentos que eu achei que estava muito bem escrito, que a moça que escreveu, ela falou bem sobre os benefícios. Eu comprei porque me ajuda no dia a dia, é melhor do que ir no mercado e fazer compra, e é mais prático e tal. Ela dando um depoimento real, peguei e fiz um teste disso, em um anúncio com um teste de uma coisa que eu escrevi, eu mesmo, falando dos benefícios, né? Exatamente as mesmas coisas. Só que o que converteu mais foi a performance, foi esse anúncio que era um depoimento de uma pessoa real falando sobre isso, né? Porque ela fala com clareza e também dava esse peso. Então, você entender como que as pessoas falam pode ajudar você a formatar a página, né? Até hierarquicamente de que benefício que você vai colocar, etc., de uma maneira mais clara, mais objetiva. E também sempre se perguntar isso aqui, né, com outras pessoas, para oxigenar a cabeça mesmo, como que você pode simplificar o entendimento, não simplificar a proposta, mas simplificar o entendimento da proposta, né? Manter ela parruda, ela sólida, quanto mais valor a proposta tiver e mais coisa você entregar nessa proposta, melhor. Mas como você consegue simplificar o entendimento disso? Também reflete positivamente em taxa de conversão. Valor. Como que a gente pode aumentar a motivação do usuário para comprar? Geralmente, o pessoal que vende um infoproduto sabe que é bônus, né? Você tem bônus, você tem garantia de 30 dias, você tem uma série de coisas que você vai ajudar a pessoa a ficar mais motivada para comprar, porque ela vai ver menos risco na compra ou vai ter mais, ou vai sentir que está ganhando mais nesse sentido, né? Então, mais vantagens, exatamente. Então, por exemplo, sei lá, né, você no ramo imobiliário, você pode, eu não sei como funciona lá, mas um exemplo seria você dar uma vaga de carro grátis pro cara.
Assim, então, tipo, você comprar aqui, comigo aqui, Você vai vender o sonho, né? exatamente, vai vender o sonho. Realização, família, conforto, qualidade de vida. E eu acho que deve depender muito do empreendimento também, né? Tipo, tem empreendimento que é focado mais em jovem, tipo, tá começando carreira, Né? exatamente, que é umas coisas assim, ou grandão, que é família mesmo. Apartamentos compartilhados agora também. Ah, é? O pessoal que Eu tenho interesse nisso aí, hein? tem amigos que se ajudam para comprar um imóvel, porque ninguém quer também pagar sozinho um imóvel numa localização muito boa ou muito cara. Né? Aham. Se junta 3, 4 amigos e compra um. E faz um apartamento compartilhado. E tá rolando bastante isso? Ó, É mesmo? estúdio, principalmente estúdio, né? Estúdio, apartamentos menores, 28 metros quadrados, só sala, quarto, cozinha integrada e um banheiro. A gente fez um lançamento aqui na Consolação, 228 apartamentos vendidos em 2 semanas. Uhum. Mas muito nesse esquema de pessoal rachando? Que legal. Tem muitos investidores comprando para alugar, né? Isso é muito louco. A Né? XP Investimentos comprou 2 lajes da torre. É mesmo? Compraram 18 apartamentos. Só pra ficar executivos de lá, rodando. Quando entregar, não deles, né? Mas eles alugam. Né? Ah, que legal. Eles viram o negócio, acharam barato, o preço estava bom. Que legal, cara. E isso tem muito a ver com economia compartilhada também, né? Provavelmente o pessoal tá fazendo muito mais grana alugando para Airbnb agora do que para alugando para aluguel, né? Então, tipo, você maximiza muito mais. Em São Paulo, o pessoal vem de fora e procura Airbnb. Sim, isso é excelente. Excelente. Então, entender isso aqui da questão do valor, né? Como que você mostra mais valor e oferece mais valor pro seu cliente. Entender quais são os diferenciais e os melhores valores, né? Então, muito de testar benefício contra benefício você pode usar e trazer aqui. E se os seus valores eles estão sendo demonstrados de acordo mesmo, né? Porque às vezes o seu produto ou o serviço, etc., tem um valor que você nem está comunicando e você deixa de ganhar por isso. Então, é interessante olhar isso também. Atrito, né? Entender, dar uma olhada na página e ver isso também, isso no teste de usuário é excelente para ver, até porque você pega pessoas menos viciadas. Eu recomendo bastante fazer. Eu estou lançando agora, acho que comentei com vocês na aula passada, a gente está reformulando o nosso e-commerce, a gente vai mudar de plataforma e tal, para uma plataforma mais, né, de um desenvolvimento próprio e etc. E aí a primeira coisa, obviamente, que tipo, o designer entregar, já botar no wireframe, já botar a galera para testar e ver, para voltar para ele antes de, né, para ele já fazer as melhorias antes de eu meter o go live, né? Então já vou. A gente vai, eu tô fazendo com o Sander, com o JK, a gente vai pegar um e-commerce e vai turbinar ele. Então a gente vai mudar ele, vai fazer o desenvolvimento próprio com a base do U. Usando a base deles, né? Para não levantar aquilo lá, a gente não tem possibilidade de levantar do zero ainda a plataforma. Então a gente vai pegar o Uzão, a gente transforma em Belief Commerce, que a gente chamou. Dá uma turbinada nele. A gente está em VTEX hoje, puta numa plataforma, mas de FII não compensa pra gente por causa do nosso modelo de negócio. Pouco SKU é bom para um pessoal que tem um portfólio mais amplo, né? Uma coisa bem grande assim. Nesse caso, não sei se é uma questão de recomendação, mas utilizaria qual? Só por curiosidade. Em qual caso? Plataforma. No seu caso, por exemplo, No meu caso, especificamente, a gente fez uma análise lá, eu e o JK, né, que é o professor das primeiras aulas, e a gente cotou uma série de plataformas que a gente poderia usar. Como a e-commerce, a gente pegou as principais plataformas de e-commerce, que são Magento, né, as open source gratuitas, assim, digamos, né, porque nada é gratuito, né, você precisa ter um custo de desenvolvimento, manutenção, servidor, etc. São o Magento e o WooCommerce, né, WordPress, e aí você tem algumas pagas como BigCommerce, Shopify, você tem uma série de plataformas que você pode usar. Para o nosso modelo de negócio, a gente optou pelo Woo por causa de flexibilidade de desenvolvimento, então você pode fazer o que você quiser com ele, basicamente, né? Se você tiver desenvolvedor para isso. Custo de mão de obra também, a mão de obra do Woo, ela é mais farta, assim, digamos, né, de oferta no mercado, e é mais barata do que a mão de obra do Magento, que é mais especializada, então você vai ter um custo maior sobre isso, e ele é mais leve também. Então, e a gente tem possibilidade de fazer basicamente tudo o que a gente quer lá, né, com o desenvolvimento próprio, um direcionamento bom, e o pessoal deles lá é muito
ele tem uns pessoal zica demais de e-commerce lá de desenvolvimento, então eles conseguem dar essa base, né? Mas aí a plataforma que você vai usar para o seu negócio, isso é de fazer uma análise mesmo, né? Se você for, por exemplo, uma coisa que eu já te adianto, se você for para uma agência e o cara da agência querer te empurrar uma plataforma, já corre já, tá ligado? Porque provavelmente ele vai optar o que é mais fácil para ele, não, o cara não vai pensar no seu negócio, né? Então é interessante você ir conversar com alguém que entende de plataformas no sentido amplo, que já trabalhou com várias, para você fazer um diagnóstico, entender qual é o software específico para você. Isso não só para plataforma de site, né? Isso para qualquer tipo de software. Então, por exemplo, ele que tem trabalha com treinamentos e ele que trabalha com ramo imobiliário, os dois precisam de CRM, mas eles precisam de CRMs diferentes, porque, né, cada negócio tem uma especificidade, você tem uma questão de tamanho e tal. E se tem software desde atender tipo micronegócio, empreendedor individual, a tipo coisas para corporações gigantescas. Então tudo isso tem que levar em consideração qual é o meu negócio, qual é a minha necessidade de negócio. Aí você vai escolher o software, ver se ele se adapta, e não ao contrário, né? Você escolher o software e adaptar seu negócio, compramos um RP aqui, agora a gente tem que mudar tudo aqui para... Aí vira uma bagunça, né? Então você analisa primeiro, faz uma análise de dentro para fora. Nessa questão de atrito aqui, o teste de usuário é extremamente importante, porque ele que vai falar, né, onde que ele está tendo uma dificuldade na página, onde que ele está tendo um atrito. Também é interessante você botar bastante gente para olhar mesmo, você fazer uma análise mais fria, entender o que realmente que está... Porque a página, assim, ou o negócio ele está ajudando você a vender, ou ele está te atrapalhando a vender, não tem nada neutro ali, né? Então, tudo, obviamente, tem que estar ajudando você a não necessariamente vender, mas a converter, né? Se aquele elemento, aquela informação, aquela foto, aquela coisa, etc., ela está fora de um contexto que leva você para conversão, ela é um ponto de atrito a mais, porque ela está tirando um foco do usuário, ela está fazendo tempo de requisição do seu servidor, tempo de carregamento de página, então, tudo tem que estar bem, né, bem focado nisso, né? E dá uma olhada o que torna o processo difícil. Às vezes, por exemplo, o teste que o próprio JK falou lá do Nokia, tiraram o carrinho, tava só dando um step a mais no processo, né? Tiraram, aumentaram a conversão um monte, né? Por causa disso. E também ter essa visão sempre de simplificar a jornada, né? Simplificar a informação, simplificar a experiência e trazer aquilo ao usuário e falar, não, realmente é muito fácil fazer isso que eu quero fazer nessa página no momento que eu caio, porque você fez esse trabalho aqui heurístico de entender o que de atrito você tem que tirar dentro da sua página. Distração, acho que é bastante focado na questão de atrito, né? Atrito e distração. Só que a distração, ela é diferente do atrito, não necessariamente ela torna... Eu acho que eu acabei misturando aqui uma coisa com a outra, né? Mas o atrito é a questão de etapas a mais, processos difíceis dentro de fazer, o que você pode simplificar de ações, como tirar o carrinho, por exemplo, que era um atrito. A distração são elementos que não estão ajudando a tomar a decisão que você quer, que no caso são os elementos que distraem o usuário da conversão, né? Seja de uma geração de leads, seja de um cadastro de freemium, etc. Muita informação também atrapalha. Muita informação atrapalha. Bem objetivo. Caso ela seja relevante, ela atrapalha. Tem produtos que você precisa de muita informação para vender mesmo. Só que aí é uma questão de como que a gente simplifica o entendimento dessa informação, né? Para não ficar a página cansativa. Não fica... Exatamente. Olha a página da Empíricos. Os e-mails da Empíricos você vê, tipo, os textões assim. Exatamente, o cara já é executivo e está buscando mesmo entender, né? O cara vai a fundo porque vai investir muito. Então é essencial que o cara se aplique no estudo. Sim, com certeza. Assim. Isso varia muito de mercado e de produto mesmo, né? Porque tem produto que é muito mais fácil de vender, né? Tipo, vender pasta de dente, é moleza vender pasta de dente, né? Agora vender carteira de investimento, aí é bem mais difícil, né? Então, aí varia muito, né? Nessa questão, mas é importante pensar bastante nessa questão da simplificação mesmo e da forma de consumo também, né? Então, por exemplo, como que o cara está consumindo esse produto aqui? Ele está consumindo... No celular é pior ainda, né? Então, o celular tem que ser mais simples e menos distrativo possível, mais focado em conversão mesmo, porque é muito mais fácil. Tipo, a tendência do usuário já é se distrair mais fácil no celular. Então, dá uma pensada nesse contexto aqui, identifica os pontos desnecessários que estão chamando a atenção. Aqui eu tinha botado tester.
para mostrar para vocês. Mas quais pontos de fuga que o usuário está tendo. Então, por exemplo, uma coisa dessa aqui junto de atrito com pontos de fuga é uma coisa que a Amazon faz, né? E a Amazon é a Amazon, né? Então, tipo, o maior e-commerce de todos. Se vocês entrarem e tentarem comprar um produto lá e entrar no processo de carrinho, não tem para onde fugir. A única forma de você sair da página é ou dando uma voltar no seu navegador ou fechando o browser. Não tem outra coisa. Tipo, se você clica no logo, o logo não tem o link que vai voltar para home e etc. Justamente para eliminar todo e qualquer ponto de fuga, né? Inclusive, esse é o fundamento da landing page, né? Uma página que não tem pontos de fuga, porque ou a pessoa toma a ação que ela tem que tomar naquela página ou ela sai. É natural isso. E não foge para um ponto distrativo, sei lá, para um blog. Você está lá no meio do processo de compra, aí aparece um blog, um super artigo legal no blog, a pessoa, deixa eu clicar para ver, já era. Já era. Mas então, hoje em dia uma landing page, por mais simples que ela seja, ela precisa ter links para outras partes do site? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu lembro de ter, eu lembro que antigamente você podia criar sem, mas há um tempo atrás eu li alguns artigos falando que o Google passaria a penalizar sites que não tivessem uma indexação, links mínimos para alguma outra página, para você saber sobre a empresa, por exemplo, alguma outra coisa. O artigo dizia que você não podia ter mais só uma página sem link externo absolutamente nenhum para alguma outra página do site. Entendi. Eu, pelo menos, eu estou usando todas as minhas landing pages que eu levo para Google, tanto em search quanto para display, nenhuma tem link para nada. Então, tipo, não tem nada. E eu não estou sendo penalizado, pelo menos eu não tenho essa ciência, mas eu não estou sendo penalizado com índice de qualidade, né? Então, sei lá, eu tenho os landing pages lá com bidadas lá sem link nenhum, tipo IQ de 9, 8, assim, que são índices de qualidades altos, né? E eu acho que é uma questão de contexto também, né? Contexto da landing page, também usar aquele feature de título dinâmico do Unbounce ajuda, porque a pessoa cai exatamente na página que ela pesquisou, então isso naturalmente aumenta a relevância. Então acho que tem que ponderar, não sei. Eu nunca ouvi falar sobre isso, não uso e não sou penalizado por. Talvez isso, mas isso, você lembra, você estava falando para PPC ou para SEO? PPC. Para PPC? Eu vou dar até uma pesquisada nisso, eu não uso e não me penalizo não. Você usa Unbounce? Eu uso Unbounce. Depois eu queria que você me desse umas dicasinhas aqui, Tá. que eu contratei. Tá, é muito bom, cara. Os pop-ups e os stick bars. É muito bom. Eu uso ele, mas é só para isso que você contratou? Para o pop-up stick bar? Para landing pages, né? É melhor, né? Não, é muito bom. Te senta, eu te mostro umas coisinhas legais. A gente está aprendendo um pouco no Unbounce quando você mexe no layout da landing page. A gente está tendo um problema que sempre afeta Para mobile. O mobile. Então você tem que ficar fazendo duas edições, entendeu? Então isso está sendo um pouco chato. Sim, é porque você você... tem algum macete para lidar com isso? O que eu faço hoje, né? Eu até umas 2 semanas atrás eu terminei uma landing page que eu estava fazendo, uma landing page relativamente longa, assim. E aí eu fiz ela inteira no desk, então tipo, mata ela no desk, e aí depois você vai para mobile, e aí você reformata ela, tipo, o que é interessante no mobile? Dá para você fazer hide de elementos, esconder elementos, reformatar algumas coisas. Eu não lembro isso, cara, porque eu lembro que foi bem no começo, quando eu tinha acabado de contratar, tipo, tava fazendo as primeiras landing pages lá, e aí eu tava apanhando para isso também. Aí teve um negócio que eu cliquei, que eu não vou lembrar agora exatamente, que ele permitia você, por exemplo, fazer o resize de um elemento, sei lá, você tem um box. E aí, quando você eu mexia no mobile, eu voltava lá no desk e ele tinha mexido também. E aí você conseguia fazer o resize e ele não alterar a outra versão. Vamos dar uma olhadinha, ver se tem um link no fórum que mostra sobre isso e tal. E aí nunca mais precisei também mexer nisso. Ficou tranquilo. Mas a gente dá uma sentada e dá uma olhada. Falando da questão dos links que nosso amigo ele falou, eu fiz uma landing page, inclusive aumentou a conversão. Eu tinha mostrado uma aquele dia, mas eu criei uma outra, fiz os testes, bem melhor. Eu coloquei o link somente no logotipo para home. Ponto. Nada mais que isso. Sim, pode ser. É porque geralmente esse é um link que a pessoa clica muito pouco também, né? Então, é só por caso mesmo de... Sim. Eu costumo não fazer nem isso, na verdade. Eu converte ou sai fora. É das duas uma.
Mas eu acho que também não tem penalidade grande em fazer isso, né? O que eu não faria era uma página, tipo, com muita fuga, muita distração, né? Tipo, na verdade, evitar, né, todas as questões de pontos de fuga, se você está com o objetivo de gerar uma conversão ou outra. Aí, por exemplo, no caso, vamos dizer, em um cenário onde a gente, beleza, o Google lançou lá o update deles e tem que ter link externo mesmo, senão você vai ser penalizado forte. O que você vai fazer? Vai fazer um footerzinho ali, né, com os links para que ele vai levar para o site, basicamente, né, como você teria num site padrão normal, que é o footer, é uma área do site que tem pouquíssima interação, né, então você não teria uma penalidade e conseguiria suprir ali, garantindo que a sua página não tem pontos de fuga, pontos de distração. Né. Health check no Analytics é extremamente importante. Principalmente quando você trabalha com agência ou já passou de uma agência para outra, ou você não tem confiança, certeza ali dos dados que você está puxando, dá uma olhada nos pixels de Analytics que você instalou para ver se a tag do GA estiver instalada 2 vezes no site, você vai ter discrepância de dados, né? Principalmente em taxa de rejeição. Você vê uma taxa de rejeição média do site, às vezes você fala, puta, eu já caí nessa, acho que 2, 3 anos atrás. Eu olhava assim, o meu site tinha 7% de taxa de rejeição. Eu me achava o máximo, né? Nossa, o site tem 7% de taxa de rejeição. E aí o que era? Uma tag do GA duplicada e na verdade tinha 40 e poucos. Né? Então você tá... Primeira coisa, né? Eu acho que isso aqui tinha que ser o básico, né? Antes de você começar a fazer toda a questão de analytics, você tem que ver se tudo está sendo medido corretamente, porque você tem que trabalhar em cima dos dados corretos, né? Para você tomar suas decisões. Então faz um health check no GA, vê se a tag está instalada certinha, se, por exemplo, se não está instalada 2 vezes, se você não vai ter uma penalidade ali, principalmente taxa de rejeição e de conversão que isso afeta. Então dá uma olhadinha nisso. Depois, fazer o health check do Analytics. Configura e mensura os KPIs que você quer, né? Dá para você criar um evento específico para um botão que seja muito valioso para você, ou para um play de vídeo para algum evento, ou clicar numa chamada de WhatsApp, ou abrir o chat. Uma série de eventos, né? Define o que isso, né, importa para você e tal. Faz as configurações disso lá dentro do GA e mensura isso para... Passa uma semaninha ali olhando, né, levando tráfego e olhando para ver como que isso está refletindo, para você poder identificar esses problemas e entender o que as pessoas estão fazendo com assertividade, né? Sabendo que aquele dado está correto e que você vai poder trabalhar na otimização daquilo sem você ter nem ser prejudicial, né, para você. Isso aqui também é interessante, né? Uma coisa que eu acho que eu bati muito no começo da aula passada. Né? Principalmente na questão da amostragem, né? Eu mostrei até dei uma brincadinha aqui no quadro, para a gente tomar cuidado bastante com isso, né? Então você tem um teste aqui, por exemplo, esse valor aqui que é 400% maior do que o outro. Então um teste está convertendo 8%, o outro está convertendo 2%. É importante você ter validação estatística, né, sobre os testes que você está fazendo, entender se isso realmente está no intervalo de confiança que você definir que é o necessário para você garantir que aquele teste vai estar bom, que geralmente é 95% que o pessoal usa, né, que é o mais aceito em estatística mesmo, e também você não vai testar até 99%, que aí vai dar uma diferença muito baixa. Entende isso, né, e também toma cuidado com isso. Teste com um número de ações menores do que 100 não tem a menor validade. Isso pode variar muito. Esses dias eu fiquei animadinho com um teste que eu estava fazendo, porque no começo deu uma discrepância grande, aí depois passou, sei lá, foi olhar na outra semana, tinha equalizado. Eu falei, nossa, mudou nada. É um e-mail que eu estou fazendo de feedback de NPS para a pessoa que acaba de comprar. Eu fiz um teste dentro do CRM, onde eu mando com o meu nome, minha cara, como se fosse um e-mail pessoal. Oi, aqui é o Jonatas, tal. Tô passando para ver o que você achou, tal. Responde essa pesquisa aí. E o outro como institucional da empresa mesmo, a Belief, mandando um teste para mesmo teste para a pessoa para ver o que ela achou. O meu particular tinha saído, no começo estava com menos de 100 também, estava com 40% de abertura, e o da empresa estava com 25%. Eu falei, nossa, vou conseguir bem mais resultado aqui. Aí passou um tempo ali, eu fui dar uma olhada esses dias e nem bateu muita amostragem, mas o meu já baixou, da empresa subiu um pouquinho, tá tudo ali na margem dos 30,
aí não teve grandes ganhos, né? Vou deixar ele rodando mais um pouco para eu entender mesmo aonde que isso vai, né, vai mudar. Então, cuidado. Amostragem estatística, cuidado. Web Analytics aqui ainda nessa parte do GA, né, fazer uma lista de tudo que é preciso analisar, então é um mapeamento de eventos mesmo, né, de tracking de eventos. Geralmente add to cart, né, clique de adicionar ao carrinho, interações com páginas específicas, tipo buscas e filtros, cadastros em newsletter, acessos com das páginas 404, remoção de produtos de carrinho, logins incorretos. Você pode, né, fazer um mapeamento grande mesmo do que é ideal para você mapear, e aí depois isso você leva para o GA, cria os eventos, adiciona. Hoje está mais fácil, né, com o Tag Manager do Google, você consegue botar os scriptzinhos direto nas ações que você quer, então você tem os disparadores, bota o script lá sem precisar de desenvolvedor. Acho que o JK deve ter falado sobre Tag Manager, né? Falou uma ferramenta bem boa assim para você ganhar agilidade dentro do seu processo, né? Vai na ferramenta que você quer, ou no CRM, ou qualquer coisa, gera o código, né? Tudo, você não precisa mais do desenvolvedor, vai lá no Tag Manager, adiciona isso na posição da página que você quer, ou no head, né, no topo do código, ou no meio do código, ou embaixo do código, que isso influencia em velocidade de carregamento, né? Então, por exemplo, só para falar um pouquinho sobre essas tags aqui, geralmente o código ele tem três partes, ele tem o head, ele tem o body e ele tem o footer. Então, a cabeça, o corpo e o pé, né, do código, e aí ele carrega de cima para baixo, né? Então, se você pegar uma tag, por exemplo, a tag do GA, do Google Analytics, eu sempre carrego ela no topo, porque eu quero garantir que mesmo antes da página carregar, eu já vou entender o que aconteceu. Por exemplo, se eu pegar a tag do GA e botar no footer, né, aqui, eu vou tomar um bounce e eu não vou nem saber, porque a página não carregou inteira, a pessoa fechou, não carregou a tag do GA porque ela estava lá embaixo e eu não contei aquele tráfego, né? Então, tipo, eu quero que ele já carregue aqui no comecinho. Mas aí eu tenho, por exemplo, eu tenho um software que chama ManyChat, que é um disparador de CRM de chatbot, né? Que manda lá pro Facebook Messenger e tal. E aí aqui, como ele é um pouquinho pesadinho e ele é menos importante do que a pessoa carregar o site inteiro e ele vai ser disparado depois, por exemplo, eu tenho o tag do Unbounce, que é um lightbox que abre 30 segundos depois que a pessoa já está no site. Então, para mim, compensa jogar isso aqui no footer para isso, né, colocar depois. Aí tem muita coisa que você coloca no body, dependendo da ferramenta, eles vão dar indicação. Ó, pega essa tag aqui, por exemplo, de CRM, os caras falam, pega essa tag aqui, joga no body da sua página. Então, você vai lá, só mexe isso dentro do Tag Manager, já vai saber onde você vai colocar certinho. E aqui, né, esse mapeamento também, mapeamento e priorização, né, do que você precisa, do que vale mais você contar como conversão. Eu sou um grande defensor de enxutar isso aqui ao máximo, né, não ficar olhando muita coisa. Então, por exemplo, se você é um e-commerce que tem muita busca, é interessante você ficar olhando, mas se você não tem quase nada de busca, não foca em olhar justamente o que vai te trazer mais resultado, né? Eu acho que essa é uma dificuldade do Growth Hacker no geral, e é um exercício que todo mundo tem que fazer, que é simplificar mesmo as coisas, né? Então, tipo, pega 2, 3 KPIs que você vai olhar, mensura naquilo, não fica perdido muita métrica, olhando 15 métricas ao mesmo tempo, porque aí vai, às vezes, mais atrapalha, né? A maior tendência é mais atrapalhar do que ajudar. Então, foca nas principais, foca onde vai dar mais resultado, foca em mensurar realmente o que vai ser importante para o negócio nesse sentido. Checklist de tudo que a gente precisa fazer. Na questão, eu acho que isso aqui é falando de GA. Beleza. Falando de GA, então, para fazer essa análise inteira e a gente pegar e fazer esse levantamento de insights do que a gente precisa melhorar lá nas nossas páginas aí, onde a gente vai aplicar teste AB, onde a gente vai aplicar melhoria mesmo, caso seja quebra, velocidade, caso seja, né, funcionalidade que não está funcionando em devices, etc. A gente vai arrumar o que tiver quebrado e melhorar a funcionalidade, tudo. Ou a gente vai gerar oportunidades de melhoria para as páginas específicas. Então, primeira coisa, funil de performance, né? O que você pode fazer lá no... Acho que vocês, né, o JK deve ter falado, mas basicamente você tem lá, sei lá, tais páginas para você chegar à sua conversão final aqui,
ou o que você considera como conversão, né, o dinheirinho mesmo. E configura isso que você vai ter uma visão bonitinha lá no GA de como que o pessoal tá interagindo, quanto estão caindo, né, qual que é o drop, né, de cada um e tal. E aqui que você consegue ter insights muito bons de quais páginas melhorar. Porque você, obviamente, vai perceber que tem páginas discrepantes. Aqui eu estou perdendo, por exemplo, 20% do meu tráfego cai aqui, só que aqui cai 60%. Isso é super normal. E aí, aonde que você vai mexer primeiro, né? Você vai mexer onde estão as maiores oportunidades, que são os maiores drops. Então, configura isso bonitinho. Conversões por versão de browser. Né? Você consegue ver isso também. Conversão taxa de rejeição, acho bastante bom ver, porque aí você consegue falar para o seu desenvolvedor, falar, na versão tal do browser tal não está funcionando, então o cara vai lá arrumar isso, ou está quebrando, ou tem alguma coisa assim. Né? Faz checklist, dá uma olhadinha, faz uma análise lá e manda esses relatórios. Né? Isso aqui dá para fazer um relatório de tudo, né? A mesma coisa, conversão e taxa de rejeição por device, né, por dispositivo, seja iOS, tablet, smartphone, computador, aí Mac, geralmente vão 5, né, Mac, Windows, iPhone, Android e tablet, né, que geralmente são os, né, nessa ordem. Então dá uma olhadinha nas conversões como estão para cada uma dessas, na taxa de rejeição, levanta isso, você vai ter insight tanto para melhoria de site quanto para compra de tráfego mesmo, né? Tipo segmentação de tráfego e etc. Identificar páginas com alto tráfego e alto índice de rejeição, né? Alta taxa de rejeição. Então dá uma olhadinha nisso, dá uma filtrada por ordem de tráfego. Então você vai, a home tem muito tráfego, filtra até a que tem menos, pega as 10 primeiras ali, bate um olho ali na taxa de rejeição delas, vê as que tem mais, entende o que você pode melhorar ali, porque às vezes, por exemplo, o que está faltando ali, você fala, pô, tem uma página com muito tráfego e muita rejeição, e você vai olhar, tem uma coisa B, sei lá, não tem um call to action na página, né? Ou a proposta está meio bagunçada, que realmente está fazendo o pessoal sair e rejeitar a página sem ter uma interação maior, né? Então isso também gera insights para né, a gente melhorar esse processo. Aqui, olhar aqui também, muito tráfego, muita rejeição, landing pages com baixa conversão também, comparar, né? Você vai ter a média ali, geralmente você vai comparar pela média, né, de conversão do site no geral e ver o que está convertendo mais. Então você tem 3 landing pages de geração de leads, por exemplo, tem 2 que convertem de 30% a 40% em média ali para leads e uma outra está convertendo 10%. Então, obviamente, se a página tem um problema, é uma página de possível melhoria. Às vezes é a oferta, né? Então você pode ou matar aquela oferta e pegar o tráfego que você estava pagando para as 3 e direcionar só nas 2, distribuir e direcionar só nas 2. Mas o que é interessante de fazer todas... Eu vou terminar aqui, depois eu falo o que eu acho interessante de fazer todas essas análises, né? Quais os tamanhos de tela estão com maiores taxas de rejeição, também dá para ver por isso, né? Você consegue filtrar lá dentro da aba de tecnologia, lá do GA, você consegue filtrar por navegador, por sistema operacional, por tamanho de tela. Tem mais algumas outras formas de você filtrar e ver essa questão de taxa de conversão e taxa de rejeição. Então olha isso também, extrai documentos lá e faz um relatório com tudo isso. Aonde que você tem, aqui ó, você identificou páginas de alto tráfego e alta rejeição, faz uma análise de velocidade nelas, né, de carregamento também para ver, né, se isso está influenciando ou não, mas dá uma olhada nisso. Dá para ver fluxos de usuários, né, nas páginas, então você consegue ver como que esses usuários se movimentaram de uma página para outra. Né? Então, tipo, o cara estava na home, foi para institucional, depois foi para categoria e tal, como que ele navegou, esse fluxo trafegou, né? É bem legalzinha a forma de ver isso. Conversões por origem de tráfego, então você vai ter lá em origem mídia, particularmente é a minha aba favorita do Analytics, a aba de origem mídia. Né, porque você consegue ver o que está, tipo, da onde que está vindo a sua conversão, né? Se está vindo do Instagram, se está vindo do e-mail, se está vindo do Facebook, se está vindo do Google Orgânico, do Google Pago, etc. Lá que você tem essa visão. Então dá uma batida de olho lá, extrai também isso para fazer o seu relatório e você, né, vê lá quais tráfegos estão sendo mais valiosos para você e tal. Isso geralmente vai depender muito também
da forma de atribuição, né, da metodologia de atribuição da conversão. Geralmente ele vai estar last click, né, por default, né, o padrão do GA é o last click. Então você vai olhar lá por last click e tal, mas depois você pode mudar isso, botar por linear, ver como que uma fonte de tráfego está correlacionando com a outra, né, o que está servindo para passar ali do meio de campo, para quem vai fazer o gol e etc. E analisar novos versus clientes que retornam. No meu caso, por exemplo, de e-commerce, é muito natural eu ver uma taxa de conversão muito mais alta para os clientes que retornam, porque obviamente a pessoa às vezes ela retorna por tráfego direto e já entra no meu site, sabe o que ela vai comprar, entra tal, já compra, então você tem uma taxa de conversão maior, mas dá uma analisada nesse comportamento, né, e o que está relacionando, né, as variações de comportamento entre novos e visitantes. Também você consegue ter umas oportunidades de melhoria interessantes. E aí o que esse checklist aqui vira, né? Esse checklist ele vira um documentaço, né? Para você direcionar a sua estratégia de ativação nesse caso. Então você analisou tudo, né? Dessa questão do GA e tal. Você pode pegar tudo isso, fazer um baita de um documentão, pegar pesquisa qualitativa que você fizer com o usuário, né, desde ligar e mandar formulário no Google, mandar formulário no Facebook. Ah, tem uma pergunta que eu gosto muito. Esqueci, eu preciso passar para vocês. Se vocês forem fazer uma pesquisa com os clientes de vocês, façam essa pergunta aqui, que ela dá insights muito bons. Assim. Principalmente para clientes recentes, que é fresco. O que quase te fez desistir de fechar com a gente? Porque aqui você vai entender pontos de fricção, né, dos clientes. O cara fala, puta, gostei da proposta, tipo, isso foi uma coisa que a gente viu muito, essa pergunta aqui, ó, sei lá, tinha 100 respostas, tinha umas 8, assim, falando assim, mais ou menos nesse contexto, mas falando dessa coisa. Puta, gostei da proposta, vi, achei tudo lindo e tal, não sei o que, tarará, 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 mas aí eu entrei lá, o valor aumentou, porque, tipo, lá no nosso modelo estava assim antes. A pessoa entra para escolher uma assinatura ou uma compra pontual, onde ela vai ter a mesma quantidade de pratos, só que uma ela vai assinar e receber toda semana, outra ela vai comprar só uma vez. Aí quando eu fui escolhi só uma semana, o preço aumentou um pouco, porque é natural, né? A pessoa que assina, ela paga um pouquinho mais barato, só que a forma como isso estava disposto no site estava meio confuso, e a pessoa estava dando um bode nas pessoas. E aí quando eu cheguei no checkout, aí aumentou mais ainda o valor do frete ainda. Então eu achei que eu ia pagar 70, acabei pagando 90 por causa disso, e aí eu quase desisti por causa disso, mas eu comprei mesmo assim. Então, isso aqui foram as que, tipo, a pessoa que venceu a barreira que você tinha lá, né? Porque muita gente não venceu essa barreira e olhou lá e falou, ah, não, deixa quieto, os caras estão aumentando o preço aqui, tem gente que sai puta ainda. Os caras estão aumentando o preço aqui, acho que eu sou trouxa, não, né? Tipo, é uma forma que você dispôs o seu conteúdo errado mesmo, né? Então essa pergunta é muito boa para você levantar insights de usuário mesmo, entender pontos de dificuldade, o que você pode melhorar no processo. Isso, isso gera insight para tudo, principalmente em empresa que tem B2B também. Você consegue fazer a adaptação de pitch de venda, né, de o que você vai falar e tal. Você entende que uma coisa que do seu pitch não está legal, você pode trazer, né, coisas que vão matar objeções de compra da pessoa antes. Faz essa análise com o usuário também, que é essencial. Esse tipo de pergunta, né? Se tiver teste também, daquele tipo de teste, você levanta pontos de fricção também. Junta tudo isso, né? Tanto a análise qualitativa e a análise de cliente, etc., quanto essas análises técnicas do que está acontecendo no seu site, faz um documentão, né? Faz um documentão e senta com calma, dá uma olhada nisso, comece a identificar quais são as prioridades, né? O que eu vou fazer aqui, aonde que eu vou melhorar isso, porque, assim, Diagnose Problem Solution, DIPS. É assim, a metodologia lá do Conversion Rate Experts. Essa parte aqui, basicamente, esse checklist, isso aqui é diagnóstico. Isso aqui é protótipo.
Aqui é a solução. Essa é a metodologia básica, né? E ela é cíclica, né? Então depois você volta para cá. Quem fez ADM lembra do PCDA, né? O ciclo PCDA, Plan, Do, Check, Act. Então, basicamente, o que é isso, né? Essa parte de você entender os problemas, fazer um levantamento de problemas, isso nada mais é do que o diagnóstico do que você tem que arrumar, né? E isso é essencial do que vai fazer os seus testes funcionarem ou não. Porque você está indo tratar a causa dos problemas, né? Você não está metendo louco e falando, deixa eu trocar esse banner aqui e vai dar certo, né? E reza, né? Então, tipo, essa não é a forma correta, né? A forma mais eficiente de você fazer growth, né? Realmente você diagnosticou um problema, seja um problema técnico, seja um problema, né, que o usuário está tendo, etc. Aí, em cima disso, você prioriza faz uma lista disso, né? Prioriza, né, esses protótipos, né? Beleza, eu vou prototipar, então, 3 testes para os problemas que mais estão dando. Então, tipo, os caras estão tendo dificuldade na minha home, que tem muito tráfego, mas o cliente não está entendendo. Está tendo muito acesso no Android, mas está quebrado e não tá legal, tem uma funcionalidade barrando. E tem uma outra landing page que também não está convertendo porque a oferta está confusa também, por exemplo. Então, o diagnóstico prototipa isso, faz os testes, né, com essa coisa que você priorizou aqui. E aí, o teste ele vai te mostrar a solução naturalmente, né? Então, tanto sendo ela uma hipótese válida, né? Então, eu vou trocar a posição, né, dos botões aqui, do texto na minha página, porque vai ficar mais fácil do usuário entender e clicar e consumir isso. Pode ser uma hipótese validar e vai te dar uma boa taxa de conversão, ou pode ser a sua hipótese não ser validada, que também acontece muito, e você volta e não tem, né, essa eficiência. E aí, o que é interessante disso tudo? Quando você está com esse setup estruturado e uma equipe treinada, né? Tipo, por mais que seja uma equipe enxuta, você e mais 2, que você consegue delegar e tal, você consegue trazer essa estratégia, trazer as pessoas para pensar com você. É interessante, né, você tornar esse processo do growth um pouco participativo, né? Por mais que você encabece, né, seja o growth lead, você tem que ter pessoas ali te ajudando, porque você vai ter pessoas que vão ter metendo a mão na massa também. E isso também ajuda a aumentar as skills, né? Tipo, o cara do desenvolvimento pode ter uma ideia foda para fazer uma coisa legal no site que você não tem, porque você não sabe o que dá para fazer com JavaScript, ele sabe, né? Por exemplo, ou a pessoa do marketing é uma pessoa que não entende nada de tecnologia e tal, mas ela é genial em publicidade, ela vai saber fazer uma oferta muito boa que o cliente vai adorar. Então, tipo, trazer essas skills juntas e priorizar e prototipar isso e realmente criar soluções é muito interessante. E aí isso te dá também a possibilidade de, o que eu mais gosto, de só trocando a marcha, né, do negócio, né? Então, por exemplo, principalmente na parte de mídia, né? Então aqui, essa parte do checklist aqui, essa parte do cliente, né, de você fazer uma análise mais humana, você consegue levar esse entendimento que você vai fazer nesse diagnóstico aqui, você consegue levar para todas as partes do funil. Então, desde a parte que você está atraindo o cliente, né, porque você entendeu realmente quais são as propostas mais atrativas e tal, e você consegue fazer o seu tráfego ele ficar otimizado desde a parte onde o cliente tem o primeiro contato com você, ele já é mais seduzido do que ele é hoje. E aí você vai melhorando isso, o cara entra no site, já é um site que faz mais sentido, tem uma navegação fluida. Aí a pessoa, fechou, converteu, aí depois você vai levar ela para retenção também, né? E vai segurar ela bem, até esse processo vai ficar mais fluido, vai ficar mais barato, vai ficar mais eficiente. Então, tipo, o objetivo é você melhorar isso como um todo, né? Só que esse diagnóstico aqui, ele gera insight para você aplicar em todas as etapas, né? Seja do começo até o fim do funil.